Estamos aqui novamente com mais um episódio do Fator Estratégico Podcast. Estamos recebendo hoje um colega, um amigo também. Eu falo que esses primeiros episódios são sempre feitos de amigos, né? Porque são pessoas que fazem parte do nosso círculo e que também, de alguma forma, impactaram a nossa vida, né? Então, hoje eu recebo aqui o Emerson Melgarejo, que é empreendedor, investidor, consultor financeiro, professor, multitarefa, né? Mas eu vou deixar essa tarefa de se apresentar para você, né? Muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite, que nós tenhamos um momento aqui de troca, de muita conversa e de colocar um conteúdo de valor realmente na internet. Muito bacana, obrigado. É um prazer. Parabéns pelo podcast. Acho que é o terceiro episódio, né? Terceiro episódio. E muito feliz por você. É, Fiquei, assim, contente pelo convite, né? Para poder compartilhar, contar um pouco aí das histórias, um pouco sobre os desafios e tudo que remete aí a empreendedorismo, a empreender no Brasil. Para a gente começar, né? Vamos começar falando da sua trajetória, né? Como que foi o Emerson, né, que começou lá atrás e como você se tornou esse Emerson que está aqui na minha frente como um empreendedor que já fez, já te conheço assim um pouco da sua história. Confesso que estou curioso para conhecer um pouco mais, porque sempre no papel de cliente seu, né? Verdade. Geralmente é você que me escuta, é você que sabe toda a minha história, né? Até tive a oportunidade em um dos seus eventos, né? Que ele também promove eventos que fala sobre legado, sobre a história dos empreendedores aqui da nossa região. Tive a oportunidade de ser entrevistado por você ali Sim, talk show, foi num muito talk bacana. show muito bacana, junto com o César da Inflex, né? Que Sim, também já o convidei, em breve ele estará aqui também, né? Então, assim, você conhece já muito da minha história e eu estou curioso também para conhecer um pouco da sua, né? De sim. saber qual que foi a sua trajetória, né? Como nasceu essa veia empreendedora, como você percebeu que você queria construir alguma coisa, queria construir um negócio, queria empreender, né? Então isso é algo assim que me gera um pouco de curiosidade. Claro, vamos lá. Bom, antes de falar sobre essa parte de empreender, eu sempre gosto de falar um pouco da família, Com né? certeza. E eu sou um cara raro no sentido de que eu sou douradense, nascido e criado aqui. Então, por que que eu falo isso? A gente encontra muita gente de fora que veio, né? Morar aqui, veio empreender aqui, construiu família, mas eu nasci aqui. E eu brinco também que eu sou do agro, né? Eu nasci na fazenda, até na época foi de parteiro, viu? Nem tinha esse negócio de hospital, não. E Rapaz. nasci lá na fazenda, fazenda da minha família, do meu pai, a São Martinho, né? E Aqui ali na na, região, aqui em ali na Dourados mesmo. Picadinha, Aham. Itaú, daquela região lá onde até hoje nós temos laços de amizade, grandes amigos, né, que ficou. E meu pai foi um de 12 irmãos e, assim, estudou em casa, né, na fazenda. E quando foi a minha vez de estudar, ele quis vir para a cidade. E aí que a gente veio para a cidade, comprou aqui vários imóveis, né, terrenos e tal, e veio para a área do comércio. E aí, por minha causa, a gente acabou se estabelecendo aqui para que eu pudesse estudar, né? E a minha mãe também de fazenda, também de uma família grande, de 12, 13 irmãos, paraguaia. Sou filho de paraguaia. Hoje ela é brasileira, além de ter ainda a nacionalidade Aham. paraguaia, né? Mas também de fazenda, né? E, e foi uma trajetória muito interessante, né? Eles se encontraram e acabaram que se juntaram, casaram e decidiram não ficar no agro, né? Acabaram vindo para a cidade. E um fato curioso é que, contando um pouco aí, que a família Melgarejo é uma das famílias fundadoras de Dourados. Não das mais famosas, né? Mas contribuiu muito ali, né? E um fato curioso é que quando a cidade começou a crescer, tinha algo que a cidade não tinha ainda, que era cemitério. Olha só que interessante. E meu pai, na época, doou o terreno onde é o cemitério mais antigo, né? De Dourados. O Santo Antônio. É. E aí aconteceu o seguinte, quando meu pai faleceu, nós descobrimos no inventário, a gente estava até agora há pouco falando sobre inventário, né? Aham, verdade. Que não tinham transferido o terreno, acredita?
Meu Deus. E aí meu irmão que descobriu, a gente conversou, conversamos com a minha mãe, que é viva ainda hoje, né? E procuramos a prefeitura e decidimos, olha, vamos manter, né? Também não tinha o que fazer com esse terreno, né? Já todo ocupado. E aí, devido a esse ato, a minha mãe se tornou cidadã benemérita de Dourados. Pô, que legal. Então o Então, terreno que é o Santo Antônio de Pádua era do seu pai. era do meu pai, da minha mãe e já era É, doado há muitos anos é de atrás, você, é da sua família, da né? família, é. E quantos irmãos? Só um, É você e seu irmão? só eu e meu irmão. É mais velho, mais novo? Mais novo, É. muito mais empreendedor também. Ah, é? É, então, e então, assim, a gente veio ali do agro, né, e nos estabelecemos aqui, e eu sempre quis estudar, estudei muito mesmo, sempre trabalhei muito, e meu primeiro trabalho foi aos 14, e foi na área de projetos, desenho técnico, né. Você fez algum curso, isso Não daí, ou fiz, foi aprendi na prática. na prática? É, aí Porque eu não sei eu se você lembra que naquela época, né? Quem não sabe, né? A gente tá até falando aqui, pô, quem que é mais. Você é mais velho, mais novo que eu? Então o Emerson é 2 anos mais novo que eu. Então, assim, a gente é da mesma geração, né? mesma geração. Então eu lembro que eu queria fazer muito naqueles gibizinhos, não sei se você lembra, gibi, que tinha o IUB, Instituto Universal Brasileiro, que tinha vários cursos por correspondência. Ah, sim, E inclusive tinha um curso de desenho técnico e publicitário. olha só. Aí uma vez eu fiz a inscrição, porque eu achava legal. Pô, falou, pô, de repente. Só aquela história, eu tinha 13, 14 anos, aí Sim, chegava os kits, mas imagina, acho que foi o primeiro EAD que tinha no Brasil, acho que foi esse Instituto Universal Brasileiro aí. E eu lembro que eu gostava de ver essa questão de desenho. E você está me falando que nessa época que eu era interessado, era uma criança lá, você já era e já trabalhava já com, já. com isso daí. Eu desenhava também esses desenhos artísticos, gostava, Aham. né? Mas aí eu fui pro desenho técnico e aprendi ali a é, operar a prancheta, régua paralela, nanquim, e fazia no papel vegetal os projetos, né? Arquitetônica, elétrico, hidráulico. Primeiro desenhando, copiando, depois fui aprendendo, né? E me tornei desenhista projetista. Fiquei 15 anos praticamente nessa área, passando por várias grandes empresas de Dourados, né? E acho que eu terminei minha trajetória de desenhista projetista na Imesul, metalúrgica. Então lá eu fiquei 8 anos, né? Mas já não era mais desenhista, cuidava um pouco da gestão Aham. de grandes contratos, execução de obras, Já começou a migrar medições. um pouco já. É, já fui caminhando um pouco para a gestão, meio que naturalmente, né? E E ainda uma pessoa que gosta de estudar, né? nessa época eu estava terminando pós-graduação, me formei em análise de sistemas na Federal, mas não exerci muito. Logo em seguida fui fazer a pós. E nessa época da pós, na Unigran, pós-graduação em Gestão Empreendedora de Negócios. Foi um curso excelente. Eu comecei a fazer e não terminei, você acredita? É. Esse curso ele tinha professores daqui, mas também de fora. E foi um grande divisor de águas. Aprendi muita coisa nessa época. Eram pessoas de fora, mas também tinha um pezinho ali no executivo. Estavam trabalhando também no Aham, executivo. Não eram só professores, né? aham. E fiquei um bom tempo ali na MSU. Nessa época, sem perceber, hoje eu percebo isso, mas nessa época eu comecei a ter um pouquinho de contato com negociação. Porque eu tinha que negociar medições de obras e às vezes tinha aditivos, tinha alguns problemas de execução, porque é normal em grandes obras. A Emissora tocava grandes obras em todo o Aham. país. Foi E aquele período que ela tava migrando da Berbel para Imeçu, não? não, foi bem Foi depois. bem Foi depois, bem né? depois, período que construiu o shopping aqui, né? Ah, Cobertura do shopping de 2006, Dourados. 2005 ali. Aí depois começou a fazer grandes obras em todo o país, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, até em Manaus, né? Teve obras. E nesse período eu tive muito contato eu fui, digamos assim, obrigado a negociar. Então ali foi meus primeiros contatos com negociação, que é um tema que eu gosto muito. E dali da MSU, que parou com a parte de engenharia, eu fui para a parte de gestão de cartão de crédito, que foi no Grupo ABV, com o Ari. E foi ali que eu comecei um pouco a pensar em empreendedorismo, empreender, porque o Ari, ele mesmo me contratou e ele fez uma pergunta para mim que até hoje eu lembro, né, com muita clareza.
Ele perguntou assim para mim, Emerson, você é empreendedor? Você empreende? E eu pensei, acho que uns sim. Aí ele me contou um cenário, né? E foi uma grande experiência quando eu fui trabalhar no Grupo ABV, na parte de cartão de crédito. Pude utilizar a minha formação na área de análise de sistemas e tinha, digamos, uma certa liberdade e pude trazer grandes resultados lá. E quando eu estava lá, também graças ao Ari, devo muito ao Ari, obrigado, tá, Ari, se ele assistir esse episódio aqui, porque foi ele que me convidou para a Fundação Getúlio Vargas. Ele Legal. que me falou, ó, você vai fazer um MBA, né? O que que é MBA? Aí ele, não, é uma pós-graduação. Eu falei, não, eu não quero não, obrigado, tá? E ele, não, você vai fazer sim. E aí a minha gestora que estava, né, também falou, não, você vai fazer o que eu estou fazendo, é excelente, você vai gostar. E eu confesso que eu fui assim um pouco, não querendo, né? Mas me surpreendeu, eu gostei tanto que acabei me tornando colaborador lá na FGV. Então eu saí de aluno para colaborador. Ainda não tinha terminado a MBA. E nessa trajetória ali na FGV eu fiquei quase 6 anos, né? Comecei como consultor de carreira, depois supervisor, gerente, até que eu cheguei à direção, a direção da empresa, da Fundação de Dourados e Maringá. Eram duas unidades É aqui da Trexon, da né? Trexel. Trexel é uma conveniada, né? Uhum. Trexel é uma conveniada da Fundação Getúlio Vargas, como se fosse uma franquia, né? Sim, sim. Não, mas a qualidade, o know-how é FGV, não é? Tipo, é bem. É a FGV aqui, É, né? eu não entendia isso, né? Depois que eu entrei, que eu comecei a entender, né? E também foi o local que eu tive a oportunidade de ser convidado para ser professor de algo que começou naturalmente lá atrás, que é a negociação, né? Então eu já tinha os critérios, eu precisava ter a experiência de 10 anos, eu já tinha essa experiência, no mínimo, e precisava ser formado na FGV, ou estar fazendo FGV, e era o caso também, né? E aí foi uma surpresa, mas foi uma grata surpresa. E eu já tinha esse gosto de ensinar. Eu já dava. Cheguei a dar aula de AutoCAD, né, nessa transição. A gente é geração X, né? Então nós pegamos essa transição do analógico para o digital. Então eu desenhava no nanquim, na prancheta, assim, no papel vegetal, mas quando começou a vir ali o AutoCAD, Aí já começou aí eu também comecei a ali. aprender, aí eu comecei a ensinar, eu fui dar aula na Microlins, que era uma empresa bem Sim, conhecida aqui. eu lembro ali. Eu era professor lá para terceira idade e para os arquitetos e engenheiros ensinando AutoCAD. Então eu fiquei um bom tempo ali, foi bem interessante também. Era toda noite, trabalhava na minha sul durante o dia, à noite ia dar aula. A Microlins era ali onde era o cinema ali? Do Evandro, né? Acho que é Evandro o nome É, dele. eu lembro com um bom Funcionou durante um tempo bom ali. tempo ali. Aham. Eu lembro que teve um período quando eu voltei da Itália que eu jogava, eu pensei em abrir uma escola de curso profissionalizante. Porque naquela época, Microlins, é, qualquer curso CIA, tinha Sebrae, uma série de. Estavam começando. Tinha. Então, assim, foi ali, começou nos 2000 ali, quando começou essa. É, não, começo não, eu voltei em 2006, né? Então, metade ali, que daí o pessoal você via que já começava a migrar para um estudo online, né? Sim. O EAD, que muita gente tinha dúvida, né? Tinha um pouco de receio em relação a essa modalidade, né? Era novo na época, tudo que é novo tem receio, Gera, medo. gera, gera um pouco de insegurança, medo, né? Realmente, é o medo do novo, O medo né? do novo. E assim, eu tô vendo como que é importante essa questão dos empresários. No último episódio eu estava conversando com o Nelson lá da Sotelha e ele estava contando como várias pessoas saíram da empresa dele e foram empreender. Ou seja, ele formava no Dale, MBA também na FGV e Acho que tudo eu sou um pouco mais. culpado disso, viu? Porque Aí, sim, sim, pode ser. Mas você vê que você está falando para mim que o Ari no ABV fez a mesma coisa com você. Quer dizer, ele te formou, ele te ajudou nessa ajudou. formação. Sim. Então a gente vê que os grandes empresários mesmo que têm sucesso, eles investem na equipe dele, né? É, E é que é uma outra área que você também atua, né? exatamente. E eu falo que tenho um pouco de culpa porque o Nelson é um cliente recorrente, um grande amigo também, uma pessoa que eu admiro muito. E ele trouxe realmente vários colaboradores para o MBA, né? Comigo, enquanto eu estava ali na gestão da FGV em Dourados, né? Na Trexon.
E realmente esses colaboradores depois alçaram voos maiores, né? Mas o Nelson tem essa característica, né, de realmente ele olha muito além do negócio, né? Ele olha também para o todo, para o ecossistema de empresários. Ele até comentou isso no episódio, né? E sim, a questão da educação é algo que ficou, né? Eu tenho esse gosto pela educação, por treinamentos, por contribuir de alguma forma, né? Então, mesmo quando eu saí da FGV, eu conhecia a Monteiro Investimentos, que é o meu outro negócio, é uma franquia. Eu tentei me desvencilhar da área educacional, mas não consegui. O pessoal sempre me chamava, né? E hoje o que aconteceu é que eu tenho essa questão da área educacional como um negócio de apoio ao meu Uhum. negócio principal, que é a assessoria de investimentos. E funciona muito bem agora. E, e, e essas decisões nesse momento, porque assim, você está vindo numa carreira, né, como, vamos dizer, você já estava já na área educacional, né? Você transicionou primeiro, né, que eu não sabia que você trabalhava como desenhista técnico, né? Então você transicionou para a parte financeira com o Ari do ABV com cartão de crédito, Sim, e sistemas tal, que você, análise de sistema, que é a sua área de formação. Aí depois você migrou para a educação. E esses momentos, tem algum desconforto? Dava um pouco de insegurança? Pô, eu vou sair desse daqui, vou começar aqui. Ou foi fluindo, foi acontecendo? olha, sempre tem um desconforto quando você migra, né? Faz uma migração, transição. Então, veja, eu saí da área de engenharia, vamos dizer assim, para a área de gestão de cartão de crédito e depois para a área educacional, áreas totalmente diferentes, né? Mas o medo, o friozinho na barriga tem. E mesmo hoje, né? Sempre que acontece algo que eu preciso inovar, tem aquele friozinho na barriga ainda. Então foram decisões difíceis, mas talvez a decisão mais difícil foi quando eu saí da área educacional, da Trexel, né? Para empreender sozinho no meu negócio. Porque, embora eu tinha uma posição privilegiada, tinha até, digamos, um status, eu já tinha batido no teto ali. Não tinha para onde crescer, né? Então a saída para crescer era empreender, né? E eu já tinha entendido até ali, principalmente naquele momento ali que eu estive nesse ambiente da FGV, conheci vários grandes executivos a nível Brasil, né? Eu já tinha entendido que eu era um intraempreendedor. Eu nem conhecia essa palavra, né? Então, quando eu entendi essa palavra, eu olhei para minha jornada antes da FGV, eu percebi que eu já era um intraempreendedor, ou seja, eu empreendia sendo um colaborador dentro das empresas. Uhum, Então, por que não empreender para mim mesmo, né? E mais, também foi uma época que, ali na GV, que eu conheci as embaixadas GV, do Flávio Augusto. uhum. O Flávio Augusto lançou um livro, foi um livro muito comentado, muitas pessoas que empreendiam e seguiam ele começaram a criar pequenos grupos que eles chamavam de embaixadas. E Dourado chegou a ter 7 embaixadas GV e cada embaixada tinha uma liderança. E eu conheci, né? Achei muito interessante que reunia empreendedores, pequenos empreendedores, grandes empreendedores que trocavam ideias ali. Era muito bacana. E nesse momento ali a Trex se tornou uma das embaixadas GV. Onde nós chamávamos pequenos e grandes empreendedores e pessoas que queriam empreender também para a gente, né? Então foi ali naquele momento que eu entendi que eu já tinha um papel de intraempreendedor e poderia empreender. Mas ainda assim faltava um pouquinho de coragem, sabe? E você ali, nesse ambiente da FGV também, você já estava bem sólido, né? Vamos dizer assim, no quesito de você estava seguro em relação à gestão, em administração, ou seja, você já tinha esse conhecimento, porque você, é aquela história, você fez o MBA ali, ainda continuou naquela órbita ali, Sim, e eu falo que o ambiente que a gente circula mostra muito pra gente, né? Abre muito a nossa visão, abre muito a forma como a gente enxerga o mundo. Então você também começa a ver as coisas de forma diferente. Então, de repente, era o pulo que faltava para você ter essa. é. E você falou um ponto importante, o ambiente e as pessoas que você convive. Uhum, Porque até então, antes da GV, eu tinha convivido com grandes empresários. E como eu era um intraempreendedor, minha leitura hoje é que, poxa, era muito confortável que eu estivesse lá para eles, entende?
e eu não via que eu podia ter esse potencial de empreender, né? Aí quando eu, na GV, nesse ambiente, com pessoas que conheciam também grandes empresários, porque muitos grandes empresários de Dourados e região procuravam a FGV, tanto para eles quanto para os seus colaboradores. Então, esses contatos, essas pessoas, esse círculo, né, ajudou muito a amadurecer essa ideia de empreender. Mas eu sinto que talvez eu poderia ter começado a empreender antes, né? Mas eu não estava no ambiente certo. Por isso que a ambiência é muito importante. Exatamente. Você, né, aí toca numa outra área que eu falo que você tem maestria para andar, que é no network. Né? Você consegue propiciar esse ambiente, é, porque eu falo que você se tornou uma referência para solução de problemas, às vezes, para mim. Né? Eu já tive alguns problemas que eu falava, Emerson, vem cá, você conhece alguém nessa área? Aí conheci. Ou então você conversando, algumas vezes que você esteve lá no escritório comigo da Lideraço, lá conversando, aí você identifica a dor do, do seu cliente ali, né? Que você está prestando assessoria para mim, praticamente. Porque você vai lá, conversa, vê qual que é a minha dor e você fala, ó, tem uma solução aqui para você. Pois é. E você sabe que isso foi uma coisa muito. Isso foi algo muito natural. Inclusive, até hoje eu não me vejo tanto assim. Mas ouvindo você e outros colegas, eles Aham. me veem assim, né? Daí que veio a ideia do jantar legado, por esse motivo também, sabe? Pessoas, clientes meus, e amigos falam, não, mas você tem essa capacidade que você acabou de falar, então por que que você não cria algo, um ecossistema, algo nesse sentido, né? Mas foi algo muito natural, sabe? Digamos assim, a trajetória me levou a estar em ambientes que eu, né, vivenciei situações, problemas, desafios. É, cara, na área da engenharia, principalmente na área que eu estava lá, na época da MSU, foi uma grande escola. Eu digo que uma graduação, uma pós-graduação que era muito, muito desafiador. Realmente foi muito desafiador aquele período. Aprendi muito naquele período. E depois tudo em diante foram aprendizados. E quando eu estava ali na Trex, na FGV, tendo contato com esses grandes empresários, eu conseguia saber, né, e ver, digamos assim, as dores, poxa, as vitórias, Como ele lida como com que os problemas, como que né? cada um lida, a cultura de cada empresa. Então foi algo assim que foi natural. Então hoje, quando eu visito uma empresa, eu conheço uma empresa, um empresário, eu consigo já rapidamente já ter a leitura da cultura da empresa e do perfil do empresário. E eu tinha, né, até conhecer você, eu tinha muito não preconceito, era um pouco de medo disfarçado de preconceito, ou não sei se preconceito disfarçado de medo. Aí o, o- o nosso público vai decidir o que que é, né? Mas eu não via de forma muito confortável a questão do network, sabe? Parecia que eu estava querendo me aproximar por interesse, sabe? Uma coisa assim. E aí Sim, você quebra isso daí porque que eu tenho aprendido que é você ser intencional no que você faz. Ser intencional, isso não quer dizer que você é falso, interesseiro, não é isso. sim, Você está entendendo? Mas unir, né? Porque eu falo que hoje em dia a gente começa a ter uma noção que as parcerias, que o fomentar isso, vamos dividir para somar, para multiplicar, né? Isso tem se espalhado hoje. É uma forma de você alcançar a capilaridade, né? Nos negócios também. Então eu vejo, recentemente eu fiz o Dale também, que é aquela coisa do ganha-ganha. Ou seja, eu ganho, você ganha e quem a gente vai servir também ganha. Ou seja, é para construir algo que agregue valor. Então, isso daí você me ajudou a quebrar um pouco desse medo. Eu tinha um receio de chegar, de conversar, de. Tanto é quantas vezes você me convidou para. Ah, vamos lá no café da sede, né? é Aí verdade. até no último que teve eu fui, que o Nelson estava lá, até eu falei assim, pô, tem que falar pro Emerson, que eu até achei que eu ia te encontrar lá, né? Que você me Não chamou fui tantas nesse, vezes, é, você tá, daí não eu fui nesse, peguei. mas eu vi as fotos. Foi legal. Então, aí eu falei assim, pô, e realmente você conhece pessoas, você conversa, você troca experiência. Tenho tido a oportunidade de viajar bastante para São Paulo agora ultimamente. Cara, cada pessoa que você senta, final de semana mesmo, eu tava para lá, sentei com um advogado que é lá de Sobral, lá no Ceará, né? O Fabrício, inclusive Fabrício, um abração para você, né?
Aí sentei com outro que tem ali na região de Campinas, né, um escritório grande com os seus consultores que estavam ali também. Aí, você escuta um como faz, Minas Gerais, né? Então assim, você vai começando a ver outras coisas, vai fala que assim, dá um insight, você começa a ver as coisas de forma diferente. E Exatamente. volta aquilo que a gente tá falando antes, do ambiente que você começa a transitar e a conversar, né? O ambiente, ele realmente muda. Muda as pessoas, porque você, querendo ou não, se você está num ambiente favorável a empreender, naturalmente você vai ter o desejo de empreender. Se você está num ambiente favorável a fazer churrasquinho todo final de semana, de gastar tudo que você ganha, você vai ser essa pessoa. Então a questão comportamental, ela está muito ligada à ambiência. E realmente a questão do network também, ele de uns tempos para cá ficou um pouco, como você falou, né? Existe um pré-conceito. Até eu mesmo, às vezes, eu uso a palavra conexão, né? E, mas o network ele traz muita vantagem quando você está ali em estado de presença, que eu falo, que é aquele interesse genuíno de conhecer a pessoa que você está conversando, entender o negócio dele, saber as dores dele. Às vezes ele pode ter uma dor que você já teve, você pode compartilhar. Ele tem uma solução que você ainda não tem, você pode, né, fazer uso dessa solução. Indicação de livros, de parceiros. Então é algo que realmente é tudo de bom, eu considero, né? E hoje muito do que eu faço no meu trabalho vem do network, vem de recomendações e indicações. É muito pouco que eu, assim, prospecto, né? Prospecto a frio, vamos dizer assim. Uhum, A maioria dos meus clientes são recomendações, indicações. Foi o seu caso, inclusive. uhum. Foi uma indicação dupla, né? Do Nelson e Do do Marcos, né? Marcos, Uhum, né, da JJM. aham. É, e assim, gera mais confiança, né? Quando você chega por indicação de alguém, por exemplo, o que eu pensava, falei assim, bom, se o Marcos e o Nelson fizeram, então o negócio é bom. Você tá entendendo? Então, assim, tem isso daí. E a gente realmente tem a confiança do amigo que está ali do nosso lado há mais tempo para indicar. Então isso gera mais confiança para que você possa acessar. E depois, com o tempo, você começa a ter a consolidar essa confiança, a Sim, ponto da gente indicar para outros também. Você está exatamente. entendendo? Então, assim, e eu lembro que você fez um trabalho muito interessante no final do ano passado com a nossa equipe lá a respeito de educação financeira, né? Que Sim, você fez um trabalho, a gente foi lá no hotel para passar uma manhã lá, tomamos um café e depois você passou todo. sim. E o que eu achei bastante interessante é que mesmo depois desse período ali, eu lembro que teve alguns ali que falou que você acompanhou eles durante um tempo ali, com uma consultoria mesmo, uma mentoria mesmo. Foi. E faço isso até hoje ainda para várias empresas, né? Uhum, E esse também foi um projeto que foi, assim, muito natural, porque eu estava muito focado na Monteiro Investimentos, com a questão de consórcio como ferramenta de investimento, que é o nosso, que hoje é o meu principal trabalho, mas a cada atendimento eu percebia essa questão da educação financeira mesmo, que é uma questão cultural do brasileiro, né? A gente não tem educação financeira em nenhuma fase da nossa jornada educacional, né? É diferente do americano, por exemplo, que tem já isso na cultura, né? Enraizado. Eles já pensam, por exemplo, na faculdade do filho, tá pensando a longo prazo. E nós somos imediatistas, não temos educação financeira, né? Tudo que ganhamos já gastamos, né? Então eu encontrava muitos futuros clientes que não estavam organizados financeiramente, mas tinham potencial para estar já investindo. E não estavam investindo em nada, absolutamente. E investigando, conversando, né, eu entendia que era uma questão de educação financeira e comportamental, inclusive. E aí o Virada Financeira, que é esse workshop, né, ele veio de experiências minhas, porque eu também passei por isso, né? Eu também não tive educação financeira e comecei a investir tardiamente, né, muito tarde. Sempre tive em posições elevadas, ganhava bem, mas gastava bem também. do jeito que entrava, saía. Exatamente. Então, morava em casa alugada de alto padrão, carro de luxo, filhos em escola particular, né, caras, né, e não sobrava para investir, nem pensava em investimento.
Quem pensava? A verdade é essa, né? Mas por quê? Porque eu não tinha, né, a educação financeira para pensar a médio e longo prazo. Também não tinha, não estava num ambiente que me propiciasse alguém chegar e falar isso para mim, né? Então eu também demorei um pouco. Então, com a minha experiência, inclusive como cliente também, do que eu vendo hoje, eu também sou cliente. Na verdade, eu entrei como cliente na Montanha Investimentos. E como eu tive um bom resultado, e tive uma ambiência, tive um consultor também, aí eu consegui sair, né, dessa condição que gera um vício, vamos dizer assim, né? E isso me ajudou muito, e com a experiência na área educacional eu construí o curso. Então hoje é um curso que está aí, já foi para várias grandes empresas em Dourados, está agora indo para outras cidades no estado, né? E por quê? Porque eu vejo que se eu educo, né, se eu compartilho conhecimento, estou compartilhando riqueza. Aí aquela pessoa que se conscientizou, começou a mudar a vida financeira dela, ela vira um potencial cliente também. Então hoje, dentro do que eu faço, na área educacional eu procuro trazer tudo que está relacionado a finanças pessoais, mercado financeiro, economia, tudo que está ligado a essa área eu procuro trazer como forma de educação básica, pessoal, workshops, palestras, né? É aquele workshop que foi feito com o Anderson Pellegrino também, Sim, que é um dos maiores do economistas, né? cenário para 2026, né? Que era. Exatamente. Me fala o nome agora, fala a memória para lembrar o nome específico que tinha o workshop, Ah, o era Cenário Econômico 2026. Cenário É, Econômico 2026. Então ali você vê que tem algumas informações, cara, que a gente realmente não tem acesso. não, Sabe, assim, você vê umas coisas no jornal. Eu lembro que eu ficava, era criança, né? Criança e adolescente já. Via meu pai interessado no Jornal Nacional, né? Tal, ainda na época do Cid Moreira. Aí aquelas notícias, eu falei assim, cara, mas eu não entendo nada. Será que meu pai entende, né? Ficava pensando. E depois, quando eu cresci, falei, cara, eu continuo não entendendo nada, porque é realmente isso, a gente escuta falar algumas coisas, depois com o tempo você começa a se informar, a estudar, você começa a aprofundar, aí a vivência você vai começando a construir, mas um jovem de 16 anos já podia entender algumas coisas ali, ele fica totalmente por fora, porque realmente a gente não tem uma educação financeira na escola, não para que tem. ele entenda, Nem na graduação, viu? nem na graduação. São raros os cursos que tem alguma coisa. Exatamente. E aí você, às vezes o cara sai da faculdade, sai de uma universidade e o cara não sabe o que é renda fixa, renda variável, CDI, CDB, tipo, o Tesouro básico. direto. O É, básico, o básico. Você tá exatamente. entendendo? E às vezes tem empresários e muitos que estão empreendendo, tá lá e ele não sabe fazer o cálculo do juro composto. E isso daí Ou o poder que impacta, isso tem, né? exatamente, isso impacta diretamente a operação dele, né? Ou então se acomoda, alguns que sabem, mas devido ao momento se acomodam, já aconteceu comigo, né, de me acomodar porque o cenário estava favorável, então você não tem necessidade de, de, de fazer as coisas tudo certinho e dar resultado, e você se acomoda e fica nessa. Ainda bem que teve um bom tempo que eu já, opa, isso daqui não pode ficar assim, aí você começa a virar a chave de novo. Sim. E aí você vê a diferença que isso faz, né? E eu falo que assim, nós como empreendedores, eu acho que uma das nossas missões também é essa, de não só, como o Nelson falou, quem está com a gente também tentar levar para esse lado, igual você. Você traz através da educação uma ferramenta para alguém conseguir até melhorar o seu padrão, conseguir organizar suas finanças, deixar de dever. Se eu fizer uma lista aqui, eu listo umas 30 pessoas que precisam desse curso urgente. Sim, eu falo que todos, na verdade, precisamos melhorar a nossa questão de educação financeira, que está intimamente ligada com comportamento, sabe? É comportamental e que todos podem investir, né? A palavra investimento não é uma palavra que muitos remetem isso a algo, eu preciso ter dinheiro para investir, mas não necessariamente. Nós temos ferramentas super simples para você começar a investir. E eu vou citar duas delas, né? Uma é que eu trabalho, que é o consórcio, e a outra, que tem lei própria, inclusive, né? É uma ferramenta super simples, está há muito tempo no mercado. E a renda fixa, que antigamente era algo que você tinha que ir no banco, conversar com o gerente, hoje está na palma da sua mão. Os bancos digitais têm a renda fixa, eles divulgam, né? No aplicativo, para você travar dinheiro ali para 30 dias, 6 meses, um ano, né?
e já dá uma boa rentabilidade. Então, saber utilizar isso a seu favor e usar o tempo a seu favor traz excelentes resultados. Isso é importante porque a gente tem um tempo, né, que não é para sempre, né, Júnior? A gente vai chegar um momento ali que nós não vamos ter a mesma energia, a mesma disposição, talvez até não teremos as mesmas oportunidades que nós estamos hoje e com que trabalhamos. Então nós precisamos nos preparar. Ter uma condição que não vamos depender de ninguém, ter uma renda passiva, né? Então hoje eu falo muito sobre renda passiva, mas eu procuro educar também, porque eu percebi que trabalhar com as duas é muito importante, trazer a conscientização, né? E o empresário, às vezes, ele se perde um pouco, né? A empresa está indo bem, ele está tendo um bom resultado, mas ele não está preocupado ou não está olhando para ele, né? Para o patrimônio dele, pessoa física. Mistura tudo, né? Vira uma salada, né? Eu falo que isso daí é algo que a gente tem que cuidar muito, né? Porque eu sempre, o empresário pensa, ah, não, eu sei fazer, né? Eu pensei muito tempo isso. Ah, não, não deu certo pro fulano porque ele não sabe fazer. Eu sei o que que pode. Não tem problema misturar, não, um pouquinho. Não, cara, você tem que deixar uma coisa de um lado e outra coisa do outro. Você não pode misturar, senão realmente vira bagunça. Depois, para separar, é uma mão de obra. É uma mão de obra para você depois dividir o que é PF, o que é PJ, né? Então, assim, mas são coisas básicas que a gente muitos têm que aprender, têm que apanhar para aprender. A gente não tem uma aula prévia, ou então escuta e não dá atenção devida. E aqui eu quero entrar num outro ponto que você, com muito tempo na FGV, até como professor e tudo mais, é, nós temos essas lideranças dentro das organizações mesmo, né? Aonde que essas empresas erram? Aonde que esses líderes erram nessa formação, né? Porque a gente vê que, mesmo igual você estava lá com o Ari falou, cara, eu vou investir nisso daqui. Porque ele sabe que investindo em você, ele vai ter retorno na empresa dele, né? Aonde que os empresários erram, né? Esses líderes erram ao não ver assim, ou é uma questão cultural, ou é uma questão comportamental, como você disse antes. Eu entendo que hoje o maior erro do empresário é não criar o seu sucessor, líder. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo, não estou falando do herdeiro, né? Somente. Eu estou falando de um sucessor que vai conduzir a empresa para os próximos níveis, para os próximos anos, né? E está um pouco ligado ao legado também, né? Então esse é o principal erro, achar que eu estou à frente da minha empresa e eu sou o cara, Eu sou a melhor pessoa para eu sou a melhor dirigi-la. pessoa para conduzir, não delegar e não construir através da delegação os próximos líderes, né? E isso é um grande desafio, né? Então a gente pode Mas dizer que o grande erro do líder é ele investir na sua própria educação. também eu penso que ele tem que fazer os dois, entende? Ele tem que estar sempre se atualizando, estar sempre investindo nele mesmo, seja imersões, cursos, MBAs. Embora o MBA hoje, ou um curso de longa duração, seja mais desafiador para o empresário fazer hoje em dia, né? Mas ele tem que estar sempre investindo nele mesmo, mas também tem que ter o olhar para a sua equipe. Ele tem que já identificar quem tem o potencial de liderança e também investir. Porque ele tem um tempo ali, sabe? O dono, né, do negócio. Ele também tem que abrir espaço para essa nova liderança que vão vir com uma nova visão, inovação, com uma forma diferente de enxergar, né? Então ele tem que estar fazendo os dois, no meu entendimento. Você não concorda comigo que, de repente, ele fazendo essa primeira parte, que é a educação própria, se ele na outra ponta, ou seja, nessa preparação da sua equipe, do seu sucessor, independente que seja um herdeiro ou não, isso já não faz parte dessa educação que ele cria, que daí ele vê a necessidade de fazer isso? Então, assim, um complementa o outro Um complementa o outro, mas às vezes ele só faz uma parte, né? e não quer delegar, né? Não quer delegar. E tem um medo que é comum, que eu vou preparar esse cara, mas aí depois ele vai ficar tão bom que ele vai abrir um negócio igual o meu e vai ser meu concorrente. Se você pensar assim, você não vai construir um ecossistema saudável né,
de ambiente empresarial, vamos dizer assim. E a gente tem alguns tabus, né? Que eu falo que o empresário tem alguns tabus. Eu fiz uma imersão recentemente em Florianópolis, né? Até citei pro Nelson, né? Com o Marcelo Germano e o Rogério Valentim, Sim. o EAG, né? Uhum. Empresa autogerenciável. E lá eu vi que não era uma resistência só minha, né? Numa das mentorias que a gente tinha lá conversando com eles e tal, é, eu identifiquei que eu tinha medo de abrir o faturamento da minha empresa para minha equipe. E você sabe que isso é cultural, viu? É. Aí fala assim, pô, eu vou falar quanto que eu tô faturando para minha equipe, eles vão achar que eu. Aí até eles no dia lá falam assim, é simples, a gente vai mostrar o quanto a gente fatura, mas não mostra só o que fatura, mostra o que gasta também, o que tem que investir, quanto custa a folha, quanto você investe em equipamento, quanto você investe em material, mostra para ele quanto que a sua margem sobra, então assim, aí vai ver, não é. O cara vai até falar assim: não, eu não vou querer isso para mim, não. Porque realmente tem hora que é desafiador, né? O mercado, eu falo que eu tô passando por uma reestruturação na liderança, né? Transição, sucessor, que coincidentemente é meu filho, mas ainda está em fase de maturação, né? Eu com ele tentando guiar e também me autogerenciando para dar aquele pulo também que eu estava muito acomodado. Então daí eu percebi que eu não estava gerindo a minha equipe comercial, estava ficando muito suscetível ao mercado, tipo, se ele manda cliente, beleza, se ele não manda, tá tudo bem. Eu não visitava cliente, eu não ia ver qual é a necessidade do meu Você estava cliente. confortável. Confortável, É. essa é a palavra. Você estava confortável e esse É o grande problema, é o cara, grande porque eu problema. percebi que uma empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Hoje, quem está crescendo, você pode perguntar para qualquer empresário que está crescendo muito e provavelmente ele vai te dizer que ele está desconfortável o tempo todo. Então, assim, se você não está desconfortável, tem alguma coisa errada. Você tem que estar desconfortável porque tem sempre alguma coisa acontecendo que você mesmo provocou. É uma mudança de sistema, recontratação, treinamento, requalificação. Ah, isso que não deu certo, tem que trocar. Então, o êxito, ele vem desse desconforto. Não existe conforto em empresa crescendo. Empresa que está crescendo está sempre desconfortável. Porque você não está contente com o que está faturando, você quer aumentar. Você não está contente com o custo que você está tendo, você quer diminuir. Você está querendo ter mais qualidade no que você entrega. Você está querendo mais agilidade na hora que entregam para você. Então, assim, é isso que você falou. Você está sempre preocupado em melhorar algum processo, Isso. porque nunca vai estar rodando E 100%. tem que estar preocupado e tem que estar entrando em ação. Porque às vezes o empresário está preocupado, mas ele não está tendo a ação, a atitude, não está procurando, né? E eu até te dou os parabéns, porque eu tenho observado que você, né, você está buscando fortemente isso nos últimos meses e tempos. Até abrir um negócio novo. Pois é, né? Até já alguns amigos falam assim, cara, você tá louco, você tá abrindo outro negócio, cara. Mas eu falo que eu tô num momento da minha vida que isso me trouxe muito, muito, muito gás, muita energia, né? Eu falo que quando a gente alia, encontra o seu propósito realmente, né? Que eu falo que eu tô descobrindo que trazer uma solução para um empresário me dá muito gás, Sim, sabe? E é gratificante. eu já várias vezes eu fico muito atento, sabe? Pela questão, você sabe, como você também é, nós somos evangélicos, né? Então, assim, eu fico a todo momento me questionando: eu estou fazendo isso exclusivamente por dinheiro? É só dinheiro que me move? E eu percebi que não. E a cada dia isso se confirma. Porque se fosse o dinheiro que só resultado financeiro que estivesse me movendo, eu já estava parado, porque ultimamente eu só tô tendo só que colocar, né? Mas é quando você faz algo que realmente te preenche, te dá mais, cara, é aquela coisa, é um negócio que vem dentro que a gente não consegue nem explicar, é realmente uma motivação
que é inata, não é algo que você precisa forçar, é natural. É o Você tá entendendo? propósito, né? É o Exatamente, essa propósito, que é é a a missão. palavra, o propósito, você ter um propósito naquilo que você faz. E que não é exclusivamente financeiro, porque só isso não basta, só isso não preenche. Sim, Fica faltando alguma coisa. e isso é muito importante você tocar nesse assunto, porque essa questão do propósito, as pessoas hoje vivem muito sem propósito e eu observo isso também nos colaboradores das empresas, né? Quando você está indo para o trabalho para trabalhar, ganhar um salário e só pagar as contas e não está havendo um propósito nisso, ou você não determinou objetivos, isso também está vinculado à parte de investimentos, mas não só investimentos, mas, poxa, ele não definiu se ele vai viajar com a família no final do ano, se ele vai trocar de celular ou de carro, se ele vai reformar a casa. E aí fica algo tão automatizado que parece que é banal. Ele fica um tempinho e sai, ou já pede demissão, ou essa questão que é o desafio de execução, né? Isso está cada vez mais latente, que também está relacionado às gerações novas, né? É um grande desafio. As nossas gerações, minha e sua, que é a geração X, é uma geração que pegou a transição do analógico para o digital. Nós éramos laborais, né? Nós sabíamos fazer na mão, no braço, mas aprendemos a usar a tecnologia, a internet e tudo mais. Você usou o exemplo que é clássico. Você desenhou na prancheta e no AutoCAD. É, Hoje, quem desenha no AutoCAD, igual lá já é natural, né? Nato digital. ele não vai saber o que é colocar uma prancheta ali, colocar um grau, tudo ali certinho. Ali tem que ter um. Eu lembro que eu tinha um desenhista projetista desse, que era um amigo nosso lá em Bauru, quando eu era criança, e ele era todo meticuloso, porque ele é. O cara para fazer isso tem que ser detalhista, senão ele não faz. Não faz bem feito. Ele trabalhava como projetista na CESP. Então, projetos de grandes elétricos, hidrelétricos, não sei, aquelas torres, não sei. Eu, na verdade, ficava até meio. Mas eram coisas grandes, não era projetinho. Então ele era todo meticuloso. Então, só que ele, se você colocar ele para o AutoCAD, não sei, ele é um cara que era bem interessado, pode até ser, mas você pega um cara hoje de 70 anos, eu não sei se ele sabe desenhar no AutoCAD também, né? A geração dos nossos pais já sofreu com essa questão do analógico, né? Até brinco com meu pai que ele é um cara que aonde ele chega, a internet cai, o negócio para de funcionar. Isso acontece com ele. Chegou hoje lá, ele queria fazer um Pix lá, daí ele falou, ó, já tô sem internet, ele tá com um problema de internet no celular dele que a gente vai ter que resolver. Mas daí chegou, só que daí eu falei, não, mas você tá aqui na empresa, pô, vem cá, pegou os dados, o Wi-Fi e tal. Aí ele usou um pouquinho, eu fui pegar pra ver, acabou a internet na empresa. Não tava funcionando a internet na empresa toda. Aí eu falei pra ele, pai, vai pra casa, daqui a gente precisa trabalhar, porque a hora que ele vai embora o negócio volta a funcionar, né? Porque ele é totalmente avesso à tecnologia. Não porque. Ele, na verdade, ele sempre foi um cara muito de mão mesmo, daí, Laboral, laboral total. Não sim. gostava de escritório, não gostava de papel, não gostava de nada. Tanto é que eu comecei a trabalhar com ele 13, 14 anos também. E até eu brinco com ele que eu falo, cara, você é louco, meu. Porque ele tinha a parte de banco, aquela parte da conciliação que era feita sem aqueles livros caixa. Ah, Sim. entrou tanto, tá? Ele dava para mim fazer, para eu fazer, né? Eu que tinha que fazer aquilo lá. Aí eu ia lá e preenchia e fazia as contas, fechava o saldo, e ele dava uma conferida. Fechamento, que era aqueles pedidinhos feitos na mão, tudo. Fechar no final do mês, separar cliente por cliente, somar, fazer uma relação na máquina da datilografia lá, né? Que era tudo datilografia, tal, as relações, relatório, era tudo Nossa. batidinho. E hoje a gente ganha muito tempo, né? Exatamente. E ele deixava isso na minha responsabilidade com 14 anos, 15 anos, cara. Até um dia eu perguntei para ele, falei, pai, você... Que eu não vi ele conferir nada, cara. Eu falei, mas você deixava assim? Ele falou, claro que não, cara, não sou tão louco assim. Eu era um pouco louco de deixar você fazer, mas não a ponto de não conferir depois. Sim. Por quê? Porque ele não gostava dessa parte. Então, a hora que eu comecei a trabalhar com ele, ele já jogou o que ele não gostava para que eu fizesse. E isso a gente vê a característica da outra geração, que é essa daí realmente são poucos os que tinham
essa aptidão. E quem tinha já estava trabalhando num banco, já estava estudando, e a geração dos nossos pais são pouquíssimas pessoas que fizeram isso. Era realmente uma geração que eu falo que a independência financeira era um curso de datilografia e passar no concurso do Banco do Brasil. É, O cara estava feito pro resto da vida, né? exatamente. E isso mudou muito. Não, hoje é tudo muito Hoje, mais dinâmico, veloz, né? Uma velocidade assim que é difícil de o acompanhar. cara tem universidade, é formado, tem MBA, tem pós-graduação, mestrado, doutorado, e não é nada ainda, cara. É porque cada vez mais a gente vem percebendo, a área educacional tem passado por um desafio, né? Então, na verdade, o que realmente muda e agrega muito a experiências, vivências, mudanças comportamentais, de atitude, disciplina, sabe? Então, você pode ter muito conhecimento, muita cátedra, né? Era até o meu caso, né? Mas você não consegue aplicar, você não consegue entrar em ação. Aí entra ambiência, mentoria, entra atitude, entra coragem, né? Então, hoje, o empresário, quem quer empreender, ele olha esse mundo muito veloz, onde você vai no celular, numa rede social, você rola ali, você vê tanta gente com êxito ganhando milhões, e o cara quer começar a empreender e já quer chegar nesse nível, né? Então ele não tem paciência para estudar, para fazer um curso, uma graduação, uma pós-graduação, um MBA que são 18 meses, né? Ele faz um curso ali online na internet, aqueles que vende ali rapidinho e já é especialista. E aí ele já é especialista, né? Então não é uma questão de crítica, é uma Sim, questão sim. assim, hoje eu vejo que a atitude, a mudança comportamental, a disciplina, ela pode ser muito mais valiosa do que toda uma história de graduações, entende? Tanto é que tem muitos grandes empresários que não são nem formados, não têm graduação, né? Porém, chega um nível que a empresa cresce, o negócio cresce, ele precisa profissionalizar. E ele tem que pensar, ou ele vai estudar, ou ele vai trazer alguém preparado, fazer uma transição de gestão mesmo, né? E nesse momento ele tem que abrir mão de algumas decisões que ele tinha que ele vai passar para outra pessoa mais capacitada, né? Ele tem que abrir mão até do ego, às vezes, né? Que ele vai ter que, né, deixar isso de lado, né? E aí hoje, por que que eu falo que a área educacional está passando por uma transição grande? Porque é visível que depois da pandemia, cursos de graduação, pós-graduação, tem muita dificuldade de formar turmas presenciais e semipresenciais. Enquanto que cursos rápidos, imersões, como você citou uma agora aqui, né, que você foi, imersões ali de 3 dias, 4 dias, estão cheias de empreendedores e empresários. E isso, eu vou falar, a velocidade que você aprende ali é absurda realmente. E tem um lado bom e tem um lado não tão bom assim. O que acontece? Se você pega uma pessoa que fez graduação, pós-graduação, fez um MBA, né? E ele vai numa imersão dessas de São Paulo, de alto nível, né? De 4 dias, que custa até caro, né? 20 mil, 30 mil, dependendo. Ele vai ver um conteúdo lá, ele vai olhar aquele conteúdo, como ele já tem um conhecimento, uma bagagem, vai pensar assim, poxa, mas isso é muito básico. Então, para ele, o mais importante vai ser ali o network, as pessoas que ele vai conhecer, os relacionamentos que ele vai construir. Agora, se você pega um cara que ele se fez sozinho, vamos dizer assim, ele começou a empreender, foco em vendas, caixa alto, começou a crescer a empresa, é muito disciplinado, muito organizado, abriu mão de muita coisa, né, e cresceu. Aí chegou um ponto que ele pensa assim, poxa, eu preciso me qualificar, eu preciso aprender coisas novas. Ele vai para a mesma imersão, Ele volta. ele vai olhar aquele conto e fala, nossa, que incrível, eu não sabia disso, eu tenho que chegar e aplicar e tal. Então, para ele, é super válido e mais o network também. Então, são dois mundos diferentes que dependem do perfil de cada um, da vivência que cada um teve, né? E aí, Emerson, o grande diferencial é a ação. A ação. Porque você tá vendo, o cara que você falou que já sabia, ele já sabia tudo aquilo E não colocou em e prática. não colocou em prática. É o meu caso também, viu? Eu vivi isso. Eu também vivi. Então, na verdade, essas imersões, eu falo que o grande é, capital que ele tem, o grande valor que é colocado nessas imersões, não é nem tanto a imersão, beleza, você vai lá.
Mas é que tem algumas que o cara pega depois você pela mão e te leva. Só que você precisa ter disciplina também para isso. Disciplina, esse ambiente é legal, é importante. Humildade, porque é falar, ele vai te falar coisa que você às vezes não gosta. É, Você tá entendendo? Porque eu não tenho, eu não venho de uma cultura comercial. Então, assim, para mim visitar é novidade. Não é que era novidade, mas eu falo assim, eu vou precisar visitar para quê? Meus clientes estão aqui todo dia. manter o relacionamento. Exatamente. Não, eu fiz algumas visitas já de janeiro para cá. Aí você vai na empresa, aí você começa a ver a realidade que a empresa tem. Aí você identifica uma dor que ela tem que você pode solucionar. E às vezes a solução estava dentro da tua empresa e você não oferecia para o teu cliente porque você não conhecia a realidade dele. Porque Exatamente. você não ia na casa dele e ver como que ele estava desenvolvendo a operação dele. Quer dizer, hoje olhando eu falo, cara, é básico, é vergonhoso eu não ter feito isso. Mas é algo que. E eu vou falar para você, Todos erramos e acertamos na trajetória. não é fácil. E ainda assim, não está sendo fácil mudar essa cultura de ir visitar. Sim, Diferente desse meu outro empreendimento, que eu já estou entrando já de uma forma diferente, com uma outra cultura, isso já flui mais. Visita, reunião. Aí o cara fala, pô, mas você está fazendo a reunião agora? Sim, é o momento que eu estou conversando com um cliente, um potencial cliente, entendendo o que ele precisa. Estou conversando com um potencial parceiro e vendo quais são os objetivos que ele tem, para onde ele quer ir, aonde a gente pode unir forças e ir junto. sim, Então, eu não tinha essa cultura. Então, e é justamente isso. Eu posso até ter hoje o conhecimento, saber que eu tenho que fazer isso. Mas se eu não pegar o carro, pegar o Rafa e ir lá na empresa do meu cliente e visitar, não vai adiantar nada. Tanto é que você saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. sim. A atitude e ação, ela é um pilar muito importante. Por outro lado, a gente tem visto mudanças rápidas, né? A tecnologia, a IA, a internet, né? Talvez a maior revolução de todas agora, atualmente, a IA, né? Mas a gente tem ali uma consequência que talvez a gente não tenha, não está atento ainda, né, a isso. Então, por exemplo, hoje, quando a gente pensa em educação executiva de alto nível, poxa, Fundação Getúlio Vargas, QFGV, INSPER, Fundação Dom Cabral, são grandes instituições que eu falo para você, são conhecimentos assim que não devem nada, por exemplo, uma Harvard, né? Tanto é que a FGV no Brasil é considerada a Harvard brasileira, né? Mas poucas pessoas hoje têm acesso, têm interesse em ter acesso ou ficar 18 meses sentado, tendo encontros e para depois começar a aplicar, né? Então há uma pressão, digamos assim, para que você seja rápido em empreender. Agora, isso tem um efeito colateral, né? Tem um efeito colateral que, por exemplo, desde a Revolução Industrial, existe um indicador que mede a inteligência, né? Nossa, que a gente vem crescendo, né? A inteligência, o QI, a nossa capacidade verbal de soluções matemáticas, de ciências e tecnologia mesmo, né? E isso sempre cresceu, sempre foi um gráfico crescendo. E agora, recentemente, saiu que a geração que nós estávamos conversando aqui, a geração Z, desculpa aí, tá, amigo? Você é uma Aí, exceção. Ângelo, tô falando com você agora. Mas a geração Z foi a geração que agora, né, é a única geração depois de tanto crescimento, declinou. Ela declinou em quê? Capacidade verbal, capacidade de raciocínio matemático, capacidade de resolução de problemas. Mas isso também está ligado ao que nós tivemos recentemente ali a pandemia e o advento da questão das telas, né? A gente está o tempo todo, criança e adulto, né? Então pensa assim, quando nós não tínhamos telas, nós tínhamos livros, né? E nós tínhamos que ler. E eu fui sempre um ávido leitor, li muitos livros, mas quando nós líamos, nós exercitávamos uma capacidade do nosso cérebro que era de imaginar a ambiência, o local. Você estava só lendo. Quando a gente assiste uma série na TV, essa parte de você que o cérebro tinha que trabalhar para imaginar o local, não tem, Preciso. não precisa, você já está vendo a imagem, né? E agora, com o advento, né, da tecnologia cada vez mais rápida, a inteligência artificial, você também está deixando de exercitar o seu cérebro. E aí que vem as consequências do que eu acabei de falar, desse índice
de QI mesmo, sabe? Que tem decaindo. Então nós temos essa revolução da inteligência artificial que eu sou favorável, eu acho muito interessante. Eu uso no meu dia a dia, né, para várias coisas. Não só imagens, mas textos e dentre outras várias coisas, pesquisas, resumos, né? Eu sei que você usa muito também. Mas a longo prazo, isso também nos deixa mais, digamos, confortável, assim como às vezes você poderia estar confortável na sua empresa, Sim. confortável com você fazer o seu cérebro trabalhar, né, como deveria estar trabalhando, e a consequência é que nós vamos ser pessoas, não necessariamente nós, mas as gerações a partir dessa, né, as Z e as outras, a Alpha que vem ali, mais, digamos, dependentes dessa tecnologia, como se estivesse transferindo a nossa inteligência para artificial, que é o que Uhum. realmente está acontecendo. E aí é algo que não se fala tanto, talvez até polêmico, mas que é um efeito colateral. E é um É, efeito colateral que talvez a gente não consiga mensurar ainda. tá no processo, É o né? que vai acontecer que está no processo ainda. Mas é fato que nós vamos. A tendência é que a gente tenha pessoas menos inteligentes. O que eu acho que pode acontecer também, e aí é. Como que você, baseado em quê? Eu brinco sempre com a Ana Paula, né, minha esposa, eu falo assim, baseado em vozes da minha cabeça, né? Que, que ainda vai ter uma galera ali que eu falo que a IA, ela faz bastante coisa. Mas tem muita coisa. Quanto melhor você. O que você consegue sair de bom dela depende de como você coloca lá. O desafio é esse, saber usar. Exatamente, exato. Então, assim, eu acho que daí essa diferença vai começar a acontecer a hora que começarem a entender, porque é um processo. Porque até um ano atrás, se falasse para mim de IA, eu não ia nem falar assim, ah tá, não tô nem sabia o que era chat GPT, só estou estudando. A única coisa que eu escutava falar disso daí, tinha uns meninos que ainda falavam para mim lá na igreja, lá, eu uso para fazer isso, eu falei, mas necessidade para quê? Eu ficar perguntando. Aí você começa a descobrir, aí eu falo assim, tudo que você vai fazer, você começa, daí aquele outro polo, né? Você começa a ficar refém. Vou perguntar para IA aqui, eu vou É, jogar aqui. E o grande problema que eu acho que é o mais grave é a pessoa jogar numa IA e confiar plenamente no que ela te entrega, sabe? Sem nenhum tipo de dúvida. Isso daqui me entregou, cara, dá uma lida, avalia, vê se faz sentido realmente, vê se tem alguma coisa ali, é, busca, faz uma pesquisa, vê, presta atenção primeiro, confirma, porque eu falo que a IA ela é bem puxa-saco da gente, né? ela assim, Ela tenta se adaptar a nós, é, ela tenta nos agradar, ela é, tenta dar aquilo que a gente está pedindo. já tem forma de você driblar isso, né? Exatamente. É, e aí você consegue ter um resultado mais crítico, né? Você pode até treinar ela para Aham. ela, tipo, digamos, não tentar te agradar, né? Para que ela Então, e aí trazer. você mesmo treina a sua IA, ou seja, você É, tem como transferir até a sua inteligência para lá. E quem não tiver, vai transferir o quê? pois é. Mas eu bato na tecla do hábito, né? Como isso está virando um hábito, e como todo hábito tem o hábito saudável, o hábito negativo, né? Que te deteriora, vamos dizer assim. E o negativo é sempre mais gostoso, parece, né? Esse é o problema, meu caro amigo. Então, É o imediatismo, né? o imediatismo, aí a gente está colocando velocidade. Existe, assim, inegável que a IA traz uma velocidade enorme. Uma grande velocidade para tudo que você possa imaginar de execução, de projetos, de cálculos, de parte de engenharia. E a gente vai continuar crescendo. A questão é onde que nós vamos estar nisso como pessoas, né? Então, Vai ter aquelas pessoas que vão ser quem comanda a IA e vão ter aqueles que serão comandados pela IA. Vão ser direcionados por o ela. tempo dirá, né? Acho que É, é prematuro ainda é, tudo que a gente está conversando aqui, se vai ser assim ou assado, mas há uma. já parte de uma ficção científica, né? Há uma. A gente percebe que é uma tendência, né? Eu vejo isso na área. Em todas as áreas eu tô vendo isso, né? E a área educacional tem sofrido muito justamente por isso. Essa dependência, né? Então, aquela transmissão, transmitir aquele conhecimento de sala de aula, né? Para um aluno. Esse aluno não está disposto tanto assim a isso, né? E o cara que está ali também ele já está usando muito da ferramenta.
para criar outras formas de, digamos, de se remunerar, né? Fazendo uma transição também. Então, o tempo vai dizer o que vai ser sobre isso. E assim, é realmente um assunto bem polêmico, né? Porque se você, dentro das devidas proporções, antes o trabalho era feito à mão, como que era papel ao maço, você escrevia, aí depois começou a usar como ferramenta datilografia, aí depois o computador, tal. Isso assim, só transferindo o que você pensava para o papel. Isso, Hoje já está transferindo não só o que você pensa, você já está usando uma ferramenta para estruturar o que você pensa. exatamente. Você está entendendo? Então essa que é a grande, o grande desafio, né? É a gente também entender que a IA é uma ferramenta, não o principal ator, o principal agente nessa equação. A gente entender, por exemplo, na universidade, o papel da educação é direcionar quem usa a usar como uma ferramenta. Ah, ele vai estruturar, ó, estrutura aqui o meu artigo, ó, eu quero dizer isso daqui. Às vezes eu faço isso com pregações, né, que às vezes eu prego na igreja também. Aí eu pego lá o texto, vejo lá o que eu quero, faço um texto baseado naquele texto bíblico, usando umas técnicas que tem para de pregação, né, que a gente tem. Aí depois eu jogo para IA para falar assim, ó, dá uma estruturada, ver como é que tá, tipo, um revisor. Você tá entendendo? E às vezes eu me questionar, pô, será que isso eu tô, será que eu tô roubando? Será que eu tô fazendo ela fazer o meu sermão e aí eu só vou lá? E eu vi que não, porque assim, a essência do meu pensamento estava ali. Então, eu vejo que quando você consegue utilizar a essência do que você pensa e colocar ali naquilo que você está fazendo, pô, eu acho até válido. Esse bom senso, né? Agora, chegar e falar assim, faça tal coisa para mim. Tum, peguei, ó, tá aqui, ó. É diferente, né? É verdade. E é um desafio a gente caminhar por esse, porque assim, é uma linha muito tênue, né? É, bem tênue. E você no papel da educação, né, que eu falo assim, é nessa hora que vai ser a direção. Então, o papel como é, dos líderes é direcionar isso daí, eu como pai, né? Até aproveitar aqui que chegou a Rebeca e a Ana Paula aqui, né? É direcionar a, é direcionar o pensamento mesmo, o como utilizar essas ferramentas, né? Sim, é porque tem algo no processo que eu vivenciei, que é aquela questão de você gravar na sua mente que você fez um esforço e você teve um êxito. Então você, poxa, eu. É que nem, por exemplo, música. Eu gosto muito de música, fui professor de música também. Teoria musical, sei alguns instrumentos, né? Caraca. E aí o que acontece? Quando eu comecei a aprender música, eu ia lá solfejar bona, ia aprender um trompete, um clarinete, era difícil. Mas aí com o meu professor, com o meu mentor, estava me ensinando, eu tinha um desafio de aprender uma música. E aí era chato. Era sacrificoso, poxa, pegar a embocadura, você tocar um instrumento de sopro, né, seja um trompete ou de palheta, né? Acho que paleta é pior, né? Aí dói, e aí você tem que, tipo, exercitar mesmo, Para né? poder fazer a embocadura, né? Embocadura, né? Você lembrou bem a palavra, ó, você conhece. Embocadura. E aí, o que acontece? Quando você tem um êxito, você, né, fez uma apresentação e todo mundo bateu palmas, você sente que, poxa, fui vitorioso. E essa pequena vitória, ela grava na sua vida, na sua mente, entende? E hoje o grande desafio é você conseguir mostrar para as gerações futuras, até para meu filho. Eu tenho um filho de 14, tenho uma menininha de 8, né? Como que eles enfrentam um desafio, né? Superam aquele desafio e tem esse gostinho da vitória. Porque sem isso não grava que ela pode, ou ele pode, entende? Vencer qualquer coisa. Então, isso é algo que não pode se perder, entende? E eu não sei como que ainda, talvez, a gente vai. É um grande desafio para nós que somos pais, viu? Mostrar que o esforço, ou o trabalho duro, ou a dedicação a algo, ou ter a disciplina, né? Ele tem um resultado efetivo. E aí, por que eu estou falando disso? Quero fazer um paralelo com o empreendedor. Porque o empreendedor que tem êxito, ele se propõe a isso, a ter a disciplina,
se sacrificar, aprender algo novo, para que lá na frente ele tenha esse gostinho da vitória, entende? Então, eu penso que hoje nós temos desafios na área do empreendedorismo, manter isso, e na área da educação para as novas gerações. Para que lá na frente sejam pessoas capazes, pessoas para tomar decisões, pessoas para enfrentar desafios e problemas. Então, esse olhar é algo que é um grande desafio. E, e aqui já, você estava falando aqui, eu já vou meio caminhando para o encerramento aqui, né? Que você falou dessa do futuro da IA aí, que é realmente algo muito, muito interessante. E eu queria saber, você falou de leitura, Sim. porque falou que é um grande diferencial que fez na tua vida isso daí. E qual foi um livro assim que você, eu gosto de perguntar porque eu falo assim, o Nelson já me falou um, né? Qual foi um livro que marcou realmente a sua história, como, olha, eu li esse livro aqui e esse livro aqui virou uma chave para mim. Ah, pode falar mais de um? Pode, cara, você pode falar Eu, quando você eu vou te contar quiser. por quê. Porque eu sempre fui Porque um. em cada momento que você passou, aquele teve a sua Teve, importância. teve. Eu sempre fui um ávido leitor, né? Eu comecei a ler com 13, 14. Aí eu encomendava os livros pelo correio, sabe? Você leu aquela série Vagalume, não? Essa não, mas eu li. Tinha uma que era legal, que era nas escolas também, que era do. Tô tentando lembrar agora aqui. Não sei se eu vou lembrar. Mas era uma série de livrinhos de leitura e de desenho. Nossa, adorava aquilo. Chegava pelo correio, sabe? Nossa, espera. E aí Essa tinha. geração não sabe o que é isso, né? Tinha. Esperar. Esperar. Aí tinha uma série de livros de ficção científica que era Monitor a Nave Secreta. Adorava isso aí. Era uma série que lançava um a cada 2, 3 meses. Enorme essa série, bem, bem bacana. Eu comecei assim, né? A leitura com essa idade. E interessante que a leitura me ajudou muito na capacidade verbal. Né? Mais à frente, depois eu percebi que isso tinha vindo do quanto eu li. Hoje eu não leio tanto, tá? Mas do quanto eu li naquela fase, sabe? Mas um livro que me marcou muito, eu li era novo ainda, tinha acho, essa fase de 15, 16 anos, foi até um livro difícil, viu? Que se chama O Poder do Subconsciente. Caraca. De 15 anos? Joseph Murphy, o autor. Esse é um livro que eu recomendo para qualquer empreendedor, empresário, porque é um livro que te ensina, fala sobre a sua mente, o poder do seu subconsciente, e te traz exercícios que Não, você eu faz. vou até pedir depois para deixar escrito aqui o nome do livro e o autor, né? Que daí o nosso telespectador vai poder ver aqui, Sim, é um pra livro gente antigo. poder, ó. Vou falar depois pro Jimmy lá, Jimmy, ó, põe aqui, ó, o nome do livro e o autor pra gente deixar Sim. registrado isso daí. Inclusive, esse livro ele é base de vários estudos que teve depois da neurociência, neuroliderança, né, tudo que está relacionado a neurovendas, né? É um dos livros base de todas essas outras ciências que surgiram depois. Então, teve um grande impacto para mim naquela época, né? Porque eu entendi aí que eu entendi um pouco sobre disciplina, o hábito, né? Então, tinha exercícios de hábito para você não ser pessimista, para você pensar em coisas boas, para você ser mais determinado, né? Então foi bem bacana na época, né? Vindo agora mais para a atualidade, que eu li vários livros, mas um livro muito interessante também foi do. Esse eu não sei se eu vou lembrar o autor, mas o Mito do Empreendedor. Esse foi uma recomendação de um amigo meu da área educacional, que é um livro muito interessante para todo mundo que é empreendedor deveria ler esse livro. Porque ele é um livro que traz uma base numa linguagem simples para quem quer empreender. Uhum. Ele tem as fases, né? Infância, adolescência e maturidade da Ó, empresa. e eu vou pedir para pôr aqui também o nome do livro, né? O Mito do O Mito do Empreendedor. Empreendedor. Esse é muito interessante. E já colocar o autor também, que daí O autor eu já. não lembro, mas Mas a gente vai colocar aqui. sim. O Mito do Empreendedor, ele é qualquer cara que quer empreender, ele deveria ler esse livro. Porque ele é uma linguagem simples, fácil. Ele já começa a falar de processos ali para você implementar na tua empresa. Então, aquele cara que está empreendendo, mas já está de olho, poxa, agora eu tô Cara, crescendo, eu preciso, né? eu acho que eu não li, mas acho que eu já vi esse livro aí, É um livro cara. conhecido. Bom, não sei, porque a hora que você falou, veio pra mim uma imagem, um livro de capa amarela com uns negocinhos vermelhos, assim. Não Não, sei ele é branco e azul, tem uma letra E bem então não é grande. esse daí, Mas não. eu até tenho em casa, depois eu te mando Então uma não é foto. esse, não. Acho que eu tô confundindo, como que é? Que é foco. Ah, mas
beleza, isso não vem ao caso. E aí outro livro também, que esse eu tô lendo ainda, porque ele é grosso, né? E eu recomendo muito porque é um livro de ficção, tá? Mas é A Revolta de Atlas. Esse livro, ele é interessante porque, vou dar um pouquinho de spoiler, tá? Ele conta um pouco de um futuro distópico dos Estados Unidos, onde o país, ele é o único país capitalista do mundo, e ele tá atolado em burocracias e governo impedindo o cara de empreender e tal. É interessante a história. E esse é um livro que eu recomendo Meio também. apocalíptico. Um pouco, mas quando você começa a ler, você percebe que parece que nós estamos vivendo isso, viu? Atualmente, assim. Aí eu tô falando em relação a políticas, a governo, ideologias, entende? É bem interessante. Até esse livro, inclusive, o pessoal do G4 recomenda muito, das Uhum. imersões, sabe? Como que é o nome? É A Revolta de A Atlas. Revolta de É. Atlas também. Mais um livro aí pra Esse é gente. interessante. E para finalizar, um que provavelmente você conhece, que eu considero um livro de cabeceira, porque eu sou um cara de relacionamento, né? Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Dale Carnegie. Esse livro é um livro assim que eu recomendo para todo mundo, em qualquer fase. Para você ler, para você entender como é que você constrói relacionamentos duradouros, como é A que gente, você a gente falou um pouco aqui sobre isso, né? Que é o ganha-ganha, o ganha-ganha e parceria. tal. Agora você me fez lembrar de outro livro. Falou Hã? ganha-ganha, eu vou lembrar de outro livro aqui. Mas o Dale Carnegie, inclusive, eu tô relendo ele agora, Aham. tá? Tô relendo ele, inclusive. A minha esposa tá lendo. Aliás, minha esposa é minha sócia, né, nos meus negócios, e é uma pessoa que me deu muito apoio. Eu lembrei dela agora aqui, que eu tô vendo sua esposa aqui, Aham, que também é minha que também sócia. é sua sócia, então É. eu lembrei dela. Um abraço, tá, meu amor? Lidiane, o nome dela. E o outro livro que eu lembrei agora do Ganha-Ganha, que é um livro que eu conheci quando eu fui na FGV, que é é, A Condução ao Sim. A Condução ao Sim é um livro, eu acho que é esse o nome. Esse livro ele é a base da disciplina de negociação e gestão de conflitos na FGV, no MBA. É a disciplina que eu dou aula, inclusive, Aham. negociação e gestão de conflitos. Mas é interessante que esse livro ele nasceu em Harvard, do desejo do curso de Direito e de Administração de construir estratégias de negociação. E essas estratégias que tem o apelido de ganha-ganha, por isso que eu lembrei. São amplamente utilizadas não só em negociações de vendas, mas em negociações de grandes conflitos, diplomacia, Ainda mais que a gente tá vendo aí guerras. guerras. Ele é amplamente utilizado, sabe? Então é um livro, assim, até fino, mas é um livro muito interessante, que tem as técnicas todinhas ali de negociação. Você pode negociar qualquer coisa, não só o que você está vendendo, mas é que às vezes o que você está vendendo é tempo, é uma concessão, a esposa quer ir no cinema e você quer ir pro futebol, e aí tem que negociar. Como é que vai ser isso, né? Não, e a grande sacada de ver isso é ver que é realmente aquilo. Às vezes eu tô precisando de algo e eu ainda nem percebi isso. Você tá entendendo? Então, Sim. assim, às vezes eu tô precisando ir no cinema para distrair e tô querendo ir pro futebol. Ou seja, eu não tô com a perna machucada, mas querendo ir jogar bola e eu tô precisando agora de um descanso. Então, eu falo que às vezes a gente nem sabe o que a gente É, precisa direito. Então, até essa questão de você realmente influenciar, você, às vezes, de fora, você vê que a pessoa tá precisando dar um tempo, dar uma desacelerada, e às vezes o cara não quer. é que ele tá numa bolha, né? Essa Exatamente. questão da Então, bolha é interessante, porque às vezes você tá na bolha do seu segmento. Eu tô no meu, exatamente, entendeu? a Ana Então, tá na dela. eu tomei um puxão de orelha, porque depois de janeiro para cá, nesse turbilhão que eu entrei aí, eu deixei algo que eu sempre fiz e me cuidei muito, que é a atividade física. Ontem eu tomei um puxão de orelha, falou, ó, você tem que entender uma coisa. A atividade física, pra gente que é cinquentão, não é mais luxo, não é nada, é necessidade. Você tem que se cuidar, você tem que fortalecer. Você não pode mais agora deixar nessa fase da tua vida, deixar de construir a sua massa magra, que vai te dar a base para daqui 10, 15, 20 anos. Exatamente. E você, tocando nesse assunto, você me fez lembrar o seguinte também. Tem outro livro. Não, Ah, os tá. grandes empresários. Não, todos os grandes empresários, que eu sou um grande consumidor de Aham. podcast. Então, todos os grandes empresários que eu já ouvi no podcast, inclusive no nosso podcast Tem ali essa disciplina, né? da Montanha Investimentos, que é o Receita de Sucesso, os caras falam de, primeiro, família, disciplina e cuidado com o corpo, e disciplina e cuidado com a alimentação. Porque quando você vai para altíssimo nível, né, quando você, né, busca altíssimo nível, você tem que estar bem em todos esses aspectos.
Porque você performa diferente, né? A performance é outra. Não existe alta performance se você, poxa, você é um bom vendedor e vende muito, mas você tá desleixado com a sua saúde. Isso não tem, como é que fala? Não dá liga, né? Não tem como permanecer assim, entende? Não se comunica, né? Você precisa estar cuidando de todos esses aspectos, até o espiritual A mesmo. roda da vida ali, né? Que a gente fala, né? Que tem que estar tudo girando bonitinho, senão vai começar a dar aquelas capengadas lá Uma que coisa tá não. ligada à outra. Se você se alimenta Exatamente. melhor, se você vai na academia, você tem mais energia pra Para raciocinar, para raciocinar, pra você pensar, visitar, pra você ir pro cliente, pra você. para ter clareza E mental. até quando você recebe um não, você tem condições de absorver aquilo melhor, entende? Eu falo assim que a gente é feito dessas essas pequenas atitudes, esses pequenos tijolinhos que vai sendo construído, né? Porque isso daí eu trago, isso sim, eu tenho que dar ter um puxão de orelha em mim mesmo aqui, né? Para atividade física, alimentação, que eu sou realmente, eu tenho que mudar essa minha chave. Mas eu tenho algo que eu veio da cultura esportiva, que eu tive essa sacada logo que eu me tornei profissional, que era cada treino eu estava construindo o meu jogo no sábado. Né, que eu falo sábado porque lá na Itália a gente jogava todo sábado, era o dia da rodada lá no Ah, futsal sim. é sábado. Então eu lembrava que toda vez que eu saía, quando eu saía na segunda-feira, eu já pensava, eu comecei a construir o meu jogo no sábado, né? E, e a gente sabe que o jogo que a gente fazia no sábado era construído em cada sessão de treinamento que eu tinha naquela semana. Então o time, quando treinava bem, jogava bem. Quando não treinava legal, não jogava legal. Até as pessoas falam assim, cara, mas eu não acredito. Vocês, cara, quando não ganha, quando tá com salário atrasado, quando tá assim, ele joga, ele entrega o jogo porque quer. Falei, cara, dificilmente jogador, o cara quando é jogador, ele é competitivo, primeira coisa. Ele não gosta de perder nem para o ímpar, ele não gosta de perder nem treino. Então, para mim, é um pouco inadmissível na mentalidade de um atleta sair de casa para ir jogar e perder porque quer. Mas o que acontece? Quando você está com um salário atrasado, quando acontece alguma coisa nessa dinâmica, e já aconteceu comigo na minha carreira, você não treina legal. Porque durante o treino, aí sim, você está conversando, você está desconectado, você está bravo porque o teu salário não está caindo em dia. Aí você fala, pô, eu tô fazendo o meu aqui, o cara não. Então, não atrapalha o jogo, atrapalha o treino. Só que como se você não treina bem, como que você vai jogar bem? Então não é o jogo em si, o jogo, todo atleta vai dar o seu máximo ali no hora do jogo. Mas por conta daquela construção da semana ali, e é o fato que você está falando para mim, que é a disciplina. Quando eu conversei, ele estava falando aqui de ser intencional. Então é realmente ser intencional com a disciplina da alimentação. Ah, você vai ser disciplinado com a alimentação por quê? Porque isso vai me dar resultado nos meus negócios, porque eu vou ter mais clareza mental. Ah, eu vou ser disciplinado com a atividade física por quê? Porque isso vai dar resultado na minha saúde. Eu vou ter mais ânimo, eu vou ter mais para estar em casa, para estar com a minha família, para estar trabalhando, para estar na igreja servindo, para Exatamente. estar em todo. Então assim, isso é o ser intencional, né? E com E, propósito, né? e com propósito. E aí a gente já fala também daquele outro que eu falei de ser interesseiro. Não, você não vai estar fazendo isso pelo interesse, mas você acaba se interessando em fazer algo e por isso você se torna interessante, né? Então, na relação, se eu me interessar verdadeiramente pela sua história, né, que hoje eu tive essa oportunidade porque hoje você está aqui contando a sua história para mim, né, de ver que, pô, eu não sabia que você era desenhista, eu não sabia, então hoje eu sei, hoje eu tô fazendo parte, eu tô te ouvindo, né, então isso daí começa também a gerar interesse na outra pessoa, ou seja, você se interessa para ser interessante, Com certeza. né. Cara, foi um prazer te ter aqui, eu acho que eu nem sei quanto tempo passou aqui, eu Tá acho que tão. Se deixar, fica mais 2 horas exatamente, a gente conversando fica aqui. aqui conversando, cara, e realmente é muito. Você já tem também, você faz seu podcast, você participa também
Acho como que é o da Monteu lá também, que... A Monteu tem o Monteucast, aí Aham, nós temos o Receita de Sucesso, onde nós Receita de recebemos os Sucesso. maiores empresários do Brasil. Nós já Aham, passamos os grandes empresários, são 140 episódios. aham, Aí eu tenho o meu, né? O meu tem aham. 2 episódios ali, mas Né, mas isso que é daí, o Ensita cara, Nem Podcast. é a construção, cara, é a construção. Nós também estamos aqui no terceiro. É, Você tá exatamente aí, entendendo? ó. Daqui a uns tempos a gente vai se encontrar daqui 10 anos, já pensou? Quando já tem? Já tô com 200 e tantos. Tem que manter a constância, né? Mas é o ser intencional que a gente está falando aqui. É o você ser resiliente. É você não fazer porque você acha que agora já vai ser o resultado. Não, não é isso. É fazer porque isso daqui é bom. Não é o resultado que ela dá, é o processo, é curtir isso daqui. Então, e eu tô bem tranquilo em relação a isso, porque assim, eu tô já pensando no próximo, mas não porque esse daqui vai ter não sei quantas mil visualizações, não é nada disso, não, é porque eu tô curioso para quem vai ser o próximo, a próxima pessoa que vai estar sentada aí que eu vou estar absorvendo e conhecendo. Muito bem, Então, acho que esse que é o caminho. é isso. Emerson, muito obrigado, Eu que agradeço, tá? foi excelente. Foi um tempo de muito crescimento aqui, é, de muita troca, né? Eu falo que isso daqui a gente absorve, a gente cresce, a gente ensina, recebe, a gente Aprendemos aprende. compartilhando aqui. Exatamente, isso que é o importante. É, e até o próximo episódio, né? Com outro personagem aqui, como eu disse a vocês, já estou ansioso para saber quem que é o próximo. E muito obrigado mais uma vez. E para você, até a próxima. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente, para que a gente possa chegar em outras pessoas também com esse conteúdo que eu acho que tem muita relevância para o mundo do empreendedorismo. Até mais.